Hoje vamos visitar o Museu do Ouro, em Bogotá, Colômbia. Considerado um dos maiores museus do ouro no mundo, o seu acervo conta com um total de 52 mil peças, sendo 34 mil delas feitas em metal e todas pertencentes ao período pré-colombiano. Entre as inúmeras peças, está uma série conhecida como Artefatos de Quimbaya. A coleção conta com várias miniaturas que medem entre 5 e 7,5 centímetros, com a maioria delas retratando peixes, insetos, lagartos, pássaros e anfíbios. E em meio a essas representações, algumas se destacam por terem características peculiares. Visto que em seu design é possível observar que o modelo possui um formato aerodinâmico, semelhante aos aviões modernos. Mas, curiosamente, cerca de 9 séculos depois, em 1905, que os irmãos Wright conseguiram tirar do solo o primeiro protótipo de avião. Então, como poderia uma antiga cultura ter confeccionado essas peças com tamanha precisão, respeitando as leis da aviação, uma vez que os precursores da ideia ainda não tinham nem nascido? De onde teria vindo a inspiração para criar as figuras em ouro, uma vez que não existia nenhuma referência que pudesse ser usada, ou algo minimamente semelhante para inspirá-los na elaboração do projeto? Eu sou Marcelo Farias, e hoje vamos falar sobre um dos opartes mais controversos da história. Produzidos por indígenas da cultura Quimbaya, habitantes da região de Tolima, as peças datam de um período próximo ao ano 1000 d.C. Não há dados exatos sobre quando se estabeleceram inicialmente nessa área, no entanto, estima-se que tenha sido por volta do século I a.C. A civilização Quimbaya foi uma antiga cultura indígena colombiana, que se destacou muito pela sua capacidade de produzir peças em ouro de alta qualidade, com finos acabamentos e de extrema beleza. Acontece que alguns dos objetos, que em sua maioria representam animais, têm formas incomuns. Como, por exemplo, eles possuem uma asa traseira vertical e 2 estabilizadores, características que não podem ser encontradas em nenhuma ave ou inseto. Chamados de pássaros de Otum, devido ao fato de que a primeira peça foi encontrada em terras próximas às margens do rio Otum, província de Risaralda. E posteriormente outras peças semelhantes foram achadas nas margens do Cauca e da Grande de La Madalena. Esses artefatos são pequenos objetos alongados, em forma de fuso e possuem uma espécie de asas nas laterais e nas costas. As chamadas aves de Otum medem cerca de 35 mm de comprimento, 30 mm de largura e 10 mm de altura. Até hoje, não se sabe exatamente qual seria sua real finalidade. Porém, muitos pesquisadores acreditam que eram considerados talismãs, representando a forma de um peixe, que é relacionado à água. As asas de um pássaro indicando o elemento ar, e a cor da onça que se relaciona com o elemento terra. Além disso, o uso do ouro na sua produção pode ser vinculado a alguma divindade, fazendo com que esta figura possa ter sido criada para desempenhar um papel religioso na cultura Quimbaya. Entre outras alternativas na busca de compreender o artefato, foi proposto que ele poderia representar um modelo aerodinâmico mais antigo da humanidade. Essa história teve início no ano de 1954, quando o governo colombiano resolveu enviar uma parte de sua coleção de ouro para serem expostas em alguns dos museus nos Estados Unidos. Durante a exibição, Emanuel Salbis, um dos principais joalheiros do país, foi contratado para fazer reproduções das peças de ouro, e 15 anos depois, uma das cópias foi entregue para análise ao biólogo e naturalista Ivan Sanderson, fundador da Sociedade para a Investigação do Inexplicável, nos Estados Unidos. Depois de consultar inúmeros especialistas em aerodinâmica e analisar o artefato minuciosamente, Sanderson concluiu que o objeto de ouro era um modelo de avião a jato com pelo menos 1000 anos de idade. Já o governo colombiano descreve a descoberta como sendo uma peça zoomórfica, ou seja, uma simples representação de um animal. No entanto, o biólogo Sanderson e o Dr. Arthur Poisley, do Instituto Aeronáutico de Nova York, concluíram que o objeto não representava nenhum tipo conhecido de animal alado ou com nadadeiras, seja pássaro, morcego, inseto ou qualquer outro. E que, de fato, o pequeno artefato colombiano possui características mais mecânicas do que biológicas. O designer de aeronaves Arthur Young
observou que entre as características mais importantes estão as asas dianteiras em formato deltoide, e se o objeto dourado representasse um animal voador, as asas dianteiras estariam localizadas no lugar errado, uma vez que elas estão muito atrás em relação ao corpo para coincidir com o centro de gravidade do animal. Agora, considerando que o objeto represente um avião a jato, as asas estão no lugar aerodinamicamente correto. O piloto de teste e especialista em aerodinâmica Jack Auric confirmou a análise de Young e disse que a forma em delta das asas dianteiras e o afunilamento aerodinâmico da fuselagem implicam que o avião original era movido a jato e teoricamente tinha capacidade de voar em velocidades supersônicas. Outro engenheiro aeronáutico, Adolf Euler, depois de examinar fotos do ângulo frontal do pequeno artefato, observou uma terceira indicação do potencial de desempenho que teria a aeronave original, se fosse feita em grande escala. Ele aponta o fato de que a maioria das aeronaves modernas possui as asas ligeiramente inclinadas para cima. E apenas as aeronaves mais potentes têm asas inclinadas para baixo. Uma outra indicação de que o artefato não representaria um animal é o fato de sua cauda que possui um formato triangular, superfície plana e rigidamente perpendicular ao corpo. A cauda vertical é uma característica que nenhum pássaro ou inseto possui, apenas os peixes teriam algo semelhante, mas todos possuem junto a isso, uma barbatana inferior que serve como contrapeso. E coincidentemente essa configuração triangular do pequeno modelo é um indicativo padrão encontrado em aeronaves modernas. Nesse caso, o que aconteceria se um modelo em escala maior fosse produzido? Ele seria de fato capaz de voar? Em 1994, dois especialistas alemães em aeromodelismo, Peter Belting e Konrad Lubers, criaram réplicas com as exatas proporções desses objetos e adicionaram motores e um controle por rádio, a fim de colocar à prova se tais artefatos tinham as exatas proporções aerodinâmicas. E foram surpreendidos ao ver que realmente os pássaros de ouro podiam voar com uma alta desenvoltura e até mesmo realizar manobras aéreas. Com isso, alimentaram ainda mais a ideia de que tais objetos representados em ouro fossem de fato algum tipo de avião da antiguidade, e que esse teria inspirado os artesãos a criar os modelos de Quimbaya. Porém, um dos primeiros aviões a jato, o Eikel 162, só foi construído em 1944. Os artefatos pré-colombianos também tinham outros detalhes surpreendentes, como ranhuras que poderiam ser interpretadas pela engenharia moderna como sendo de metal corrugado, estruturas em viga para a sustentação das partes do suposto avião. E as asas em formato de delta são essenciais para que ocorra deslocamento em velocidades supersônicas. O que difere um pouco entre o modelo e os aviões modernos é a entrada de ar. Já a opinião da comunidade científica não mudou, mesmo após várias publicações sensacionalistas terem sido apresentadas na mídia. A grande maioria dos acadêmicos considera as figuras aladas de Quimbaya como sendo imagens estilizadas de pássaros, lagartos, anfíbios, peixes voadores e insetos daquela região. Entre alguns dos argumentos apresentados contra a ideia de uma aeronave pré-colombiana estão o de que a criação de uma aeronave moderna requer o domínio de muitos processos tecnológicos, por exemplo, laminação ou soldagem, mas nada semelhante foi encontrado nesta região. A aviação requer também infraestrutura existente, produção de combustível, operações aeroportuárias, e muitos outros diferentes metais, como por exemplo o titânio ou o alumínio, que não foram encontrados evidências da utilização por parte dessa cultura. Além do mais, os artefatos de metal criados por essas culturas eram frequentemente pequenos objetos decorativos ou práticos, como facas, sem nenhum mecanismo de funcionamento ou complexidade. E considerando que o aço era desconhecido na época em que esses artefatos foram criados, o bronze não poderia ser usado como matéria-prima na construção de aeronaves. E essas peças, quando foram comparadas a outros exemplares da época, a maioria acabou sendo identificada como uma representação de peixes e insetos. Os poucos que não puderam ser identificados, e relacionados com um determinado animal, não constituem um número relevante ao ponto de extrapolar conclusões como as sugeridas pelos teóricos dos antigos astronautas. A verdade é que não existe uma resposta satisfatória para a solução desse mistério. E isso faz do objeto ser considerado um dos artefatos mais controversos da história. E embora pareça radical a ideia de que no passado,
Uma cultura pouco desenvolvida teria tido a capacidade de realizar tal feito. Devemos nos perguntar se quem realizou a confecção das miniaturas em ouro estava tendo algum tipo de vislumbre do futuro da humanidade? Assim como outros gênios de nossa história que puderam também teorizar ideias que só seriam comprovadas de fato anos mais tarde. Como Leonardo da Vinci, Albert Einstein e Nikola Tesla. Ou seria tudo isso uma mera coincidência do acaso? Feito assim, representando uma simples manifestação artística dissociada de qualquer referência. Nesse caso, um questionamento ainda permanece. Pois se observar bem todas as demais peças dessa coleção, podemos notar que elas não seguem a mesma lógica e padrão dos chamados aviões de Quimbaya. Lembrando que essa civilização dominava técnicas metalúrgicas bastante avançadas e que consistia em combinar o ouro com o cobre, permitindo-lhes aproveitar melhor a escassez quantia de ouro em sua região. As técnicas de fusão utilizadas pelos Quimbayas também fazem parte desse mistério e intriga historiadores, pois a forma de fundir e misturar mantendo o grau exato de ambos os materiais, sem prejudicar a pureza, requer temperaturas de cerca de 1000 graus. Conhecida como tombaga, nome dado pelos conquistadores espanhóis aos objetos metálicos, encontrados na região que corresponde à Mesoamérica pré-colombiana e à América do Sul. O termo é usado para se referir a uma liga metálica não específica de ouro e cobre. A mistura desses dois metais resultava em peças muito brilhantes e altamente duráveis. Consideradas as representações mais importantes de ourivesaria do continente americano. Até o ano de 1530, estavam organizados na chamada Federação Quimbaya, centrada ao redor da cidade de Chinchiná. Esta federação representou uma forte resistência armada dos espanhóis que em 1539, invadiu e conquistou os territórios desses nativos, e os submeteram ao serviço dos encomendeiros. Os chamados encomendeiros reuniam os grupos indígenas nos seus locais de trabalho e neste espaço eles eram doutrinados por missionários. Além de tudo, os nativos ainda tinham que prover as necessidades de seus doutrinadores. E embora o agrupamento desse povo tenha desaparecido por volta de 1700, essa etnia continuou a existir. Talvez para decifrar esse enigma, tenhamos que deixar um pouco de lado as fascinantes peças em ouro e buscar analisar e compreender os registros deixados pelos nativos dessa cultura. Eles fizeram incontáveis gravuras e petróglifos, muitos dos quais podem ser vistos hoje no Parque Natural de Las Piedras Marcadas, no município de Dos Quebradas Risaralda, Colômbia. Ninguém sabe exatamente a idade dessas pedras, nem se sabe mais detalhes sobre o que suas inscrições significam. Essas pedras de granito são muito duras e possuem várias figuras esculpidas, incluindo espirais, estrelas, constelações, planetas e outros símbolos desconhecidos, que podem ter ligação com o incrível conhecimento e habilidade dessa cultura, assim como o real propósito da curiosa miniatura aerodinâmica. Esse povo deixou uma página importante na história da humanidade, e sua preciosidade se dá ao fato do impecável trabalho realizado em ouro que essa antiga cultura havia desenvolvido, e também nas entrelinhas desse objeto, surge outro detalhe misterioso, que sem sombra de dúvidas agrega mais valor ao artefato. Através dos esforços dos conhecidos teóricos dos antigos astronautas, e especialmente de Erich von Däniken, a ideia de aeronaves pré-colombianas tornou-se tão popular que foram até escolhidas como um dos símbolos da Associação de Pesquisa Arqueológica Astronáutica. Mas e você? O que pensa a respeito desse artefato? Seria ele a evidência contundente de que no passado, as civilizações teriam tido acesso a um conhecimento e tecnologia superior a qual nos é apresentado nos livros de história? Ou, embora pareça representar um modelo com exatas proporções aerodinâmicas, o objeto possa ser apenas um souvenir decorativo que, coincidentemente, lembra muito os aviões modernos. Agradeço a sua atenção até aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo.